Shalom, shalom, meus queridos, que a paz até seja com todos. Voltei, demorei um pouco a gravar alguns vídeos, porque eu estou com a minha filha no hospital ainda, mas ela está se recuperando, graças ao meu Kadosh Baruch Hu, aqui o tempo tá bonitinho para chover, né? Então vamos lá continuar sobre as contradições da Bíblia. Então essas aqui umas contradições, estou citando algumas, certo? Mas vai com uma dica e um pensamento para você hoje. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Sua vida pertence ao Eterno, sua vida pertence a Ele e nada mais. Se seus problemas, se as pessoas que te apresentarem julgamento sobre o que você está passando, faça de conta que elas não existem. Sabe por quê? Porque se hoje elas te julgam por alguma coisa, a doença não está em você, está nela. Elas são doentes e não você. Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Yad, Vayeted Shema Eloach, Avkal Lebabak, Avkal Nafsha, Avkal Meldag, Vayod Ele Shanukin, Sabaka Yon Lebak, Shanitima Lebaneka da Betabima, Avchivitak Babetek, Avliktak Baderek, Bashkabak Yofkumak, Kashatima Lutaliadek, Vayotat Fod Benenek, o Katatima Mazuzot Betuacharek. Só lembrando que essas rezas que eu faço aqui está lá em Deuteronômio capítulo 6, né? Verso do 4 ao 9, as preces da casa sacerdotal. Desculpa porque fica meio escuro por causa da questão das nuvens. Então vamos lá, nós falamos sobre a última vez a questão do Nazareno fazer uma comparação de Davi comendo os pães da propiciação, o que é uma blasfêmia. Que devia ser comido, os pães, lógico, pelos sacerdotes. Já o Nazareno, ele cita essa passagem com o intuito de mostrar aos fariseus que em momento de crise extrema, como no caso do Davi e seus homens, que estavam famintos, em plena fuga, no momento de dificuldade, pode-se abrir algumas exceções na lei. Por isso, o Nazareno ele encerra seu raciocínio com a frase: o sábado foi feito para os homens e não o homem feito para o sábado. Isso é uma loucura, o que não tem menor sentido. Uma coisa sagrada nunca é melhor do que uma. E aquela questão de Davi estar comendo pão na propiciação, aqueles sacerdotes eles morreram. Morreram sim, pelos mãos do rei Saul. Primeiro porque era proibido, só os descendentes de Arão podiam comer. E aí vai um cara bastardo, que nem você está olhando nos vídeos e come. Mas vamos lá. Um pouco gripado, vamos lá. Realmente, irmãos, é uma grande citação destacando que o ser humano é em algumas vezes mais importante do que o ritual religioso. Até aí tudo bem, não vou entrar muito nesse assunto, mas o detalhe é que o escritor bíblico de Marcos, ao citar um acontecimento que já se encontrava na Bíblia, no livro de 1 Samuel, ele cita o nome do sumo sacerdote errado. Isso mesmo, no Evangelho de Marcos, o Nazareno chama o sacerdote de Abiatar, né? De Abiatar. O que acontece? Mas só que no livro de Samuel, o nome do sumo sacerdote, ele chama-se Aimeleque. Como é que ele pode ser um cara doutor na lei se ele sabe nem o nome do sacerdote? Né? E não se trata de uma simples confusão de nomes e nem mesmo podemos dizer que o sumo sacerdote da época tinha dois nomes, pois na realidade Abiatar era filho de Aimeleque, fato conhecido pelos judeus da época. Aliás, sacerdotal é coisa séria para os israelitas, principalmente para a casa sacerdotal samaritana a qual pertence. Tem esse registro de todos os sacerdotes. E o mais impressionante nessa história é que o relato do Samuel fazia parte dos livros sagrados dos judeus. Agora, o escritor de Marcos podia facilmente consultar o registro, disso aqui, vou dizer, o registro. Além disso, as histórias envolvendo o famoso rei Davi eram muito conhecidas entre os israelitas. Por quê? Portanto, como pôde o escritor de Marcos cometer esse grave erro tão histórico, tão infantil? Como explicar uma gafe histórica tão ridícula como esta? Existem também alguns relatos na Bíblia que diferentes escritores contam o mesmo fato. O interessante é que em muitos desses relatos existem contradições impressionantes. Por exemplo, o escritor de Marcos diz que Jesus foi morto no primeiro dia dos pães, né, do dia dos pães, não fermentado. Quer dizer, depois do começo da Páscoa, isso lá em Marcos 14, 12.
Já o escritor do livro de João afirma categoricamente que o Nazareno morreu na preparação para a Páscoa. Quer dizer, antes do começo da Páscoa. João 19,14. Foi antes ou foi depois? E aí, como é que fica essa informação? Antes ou depois? O relato de Lucas sobre o nascimento do Nazareno diz que após o seu nascimento, José e Maria regressaram a Nazaré um mês depois de terem ido a Belém e depois ir para Jerusalém, cumprindo os ritos da purificação, de acordo com o livro de Lucas, capítulo 2, verso 21 a 39. Porém, meus irmãos, tem um negócio errado aí. O livro de Mateus diz que após o nascimento do Nazareno, José e Maria fugiram para o Egito e ali ficaram até a morte do Herodes. Mateus 2, 1 a 23. Eu pergunto, ele foi para Belém, depois Jerusalém, ou ele foi para o Egito e depois voltaram para Jerusalém? Sendo também que aqui a Torá deixa bem claro que era proibido qualquer israelita voltar para o Egito. E aí? No livro de Gálatas, o escritor se identificando como o próprio apóstolo Paulo, diz que depois de sua conversão no caminho para Damasco, ele não foi a Jerusalém encontrar-se com aqueles que eram apóstolos, mas antes dele, primeiro ele foi para a Arábia, depois ele voltou para Damasco e só depois de 3 anos aqui, finalmente, ele foi para Jerusalém. Isso lá em Gálatas 1, 16 e 18. Entretanto, o livro de Atos dos Apóstolos diz claramente que a primeira coisa que Paulo fez ao deixar Damasco foi ir a Jerusalém. Eu pergunto, ele foi para a Arábia ou ele foi para Jerusalém primeiramente? Lá em Atos 9, 1 a 26. No livro de Mateus, no capítulo 8, verso 5, diz que quando Nazareno entrou em Cafarnaum, veio a ele um oficial do exército suplicando que ele curasse o servo dele. Mas só que tem um probleminha. Olha para você como as mentiras são grandes. Mas em Lucas, capítulo 7, verso 3, diz que este oficial do exército enviou anciões dos judeus para lhe pedirem que curasse o seu servo. Afinal, foi um oficial do exército que falou com Nazareno ou foram os anciões dos judeus? É como eu estou lhe falando, se um livro se contradiz, ele deixa de ser sagrado, ele se torna sangrento. No relato de Mateus capítulo 20, verso 20 e 21, lemos que se aproximou o Nazareno, a mãe dos filhos de Zebedeu, prestando homenagem, pedindo o quê? Que seus filhos obtivessem a posição mais favorecida quando o Nazareno entrasse no reino dos céus. Só que no relato de Marcos diz que não foi isso que ele disse, não. Em Marcos 10, 35 a 37, a gente lê que Tiago e João e os dois discípulos e dois filhos de Zebedeu aproximaram-se do Nazareno, pedindo uma posição mais favorecida. Quando quem? Quando o Nazareno entrasse no reino do céu. Agora, qual relato está mais favorecido? Quando ele entrasse no reino, qual era a posição? Qual relato está correto? Foi a mãe dos filhos de Zebedeu ou foram os próprios filhos de Zebedeu que interrogaram ele? E aí, foi a mãe ou foi o filho da mãe? Entendeu? O livro de Lucas, ao descrever a transfiguração do Nazareno, ele diz que este evento ocorreu 8 dias depois de ter prometido aos seus discípulos que alguns deles não proveriam a morte, até que o primeiro visse o Nazareno na glória do seu reino. O que ocorreu na dita transfiguração lá em Lucas 9, 27 e 28. Só que os relatos paralelos do mesmo evento dizem que a transfiguração ocorreu 6 dias depois das palavras do Nazareno, baseado em Mateus 17, 1 e Marcos 9, 2. E aí? Tá vendo como funciona o sistema? Ele te rola de trás para frente, de frente para trás, e você aí, na sua congregação, na sua fé, naquilo que você acha que é real, fica dando credibilidade a um suposto livro sagrado. Estou citando lista de livros que você vai dar uma olhada depois. Em Mateus 20, 29 a 34, relata-se a cura de 2 cegos, feita pelo Nazareno quando ele estava saindo da cidade de Jericó. Porém, em Marcos 10, 46 52, e não venha me dizer... porque foi um mais longe do que o outro. Porque uma época era diferente. Não. Se eles eram discípulos, eles tinham que dizer a mesma coisa que todos eles. Por que não disseram? Marcos 10, 42 e 52 diz que na realidade era apenas um cego, né? O escritor exclusivo revela o nome dele, Bartimeu, filho de Timeu.
Já em Lucas, no 18, 35, 43, fala que o Nazareno curou este cego chegando em Jericó. E agora? Eram 2 cegos ou um cego? Este cego estava chegando em Jericó. E agora? Eram 2 cegos ou apenas um? Jesus, ele estava saindo ou chegando na cidade de Jericó? Como é que fica? Está entendendo? Meus irmãos, a situação ela é caótica para muitas pessoas que acham que esse livro é sagrado. Uma irmã nossa comunidade me fez lembrar uma coisa muito interessante. Eu não tinha percebido. Lembra do ladrão na cruz? Tinha 2, né? Fora ele tinha mais 2. Lembra que você que é evangélico, você que prega a salvação, você que acredita nessas coisas, embora seja um monte de tolice, você sabe que diz, quem crê e for batizar será salvo, quem não crê vai pros quimbas, né? Eu lhe pergunto, qual dos 2 ladrões ali foi batizado para ser salvo? E aí? Porque são dos 2 ladrões morreram na cruz. Aonde mesmo tu estará comigo no reino dos céus. Mas além do cristianismo não é só se batizar? Aí virou a casa da mãe Joana. E aí? Batiza ou não batiza? Salva ou se não se liberta? Você não precisa ser ladrão ou não precisa ser ninguém, mas só em crer nele está ótimo. Então assim, eles não têm um foco, eles não têm um foco direcional. Eles fazem o quê? Eles jogam para tudo que é lugar, batiza, não batiza, é só falar o nome dele que tá tudo bom, é só você acreditar, beleza. Tá entendendo como é o negócio? Como é que fica? Entendeu? Aqui em Mateus, no capítulo 21, versos 17 e 19, o Nazareno, ele olha, tu vê como é a coisa. O Nazareno, ele amaldiçoa uma figueira depois que ele sai do templo. E ela seca imediatamente depois de ser amaldiçoada. Mas só que no relato aqui, de Marcos, capítulo 11, versos 14, 15 e 20, o Nazareno amaldiçoou a figueira antes de ter entrado no templo. E ela seca um dia depois do Nazareno ter amaldiçoado. Foi antes, durante ou depois? E outra coisa, por que raio ele amaldiçoou uma figueira se não estava nem tempo de colher a figueira? Deu um sem noção meu retardado na cabeça dele. Eu vou amaldiçoar os pés de manga porque não está me dando manga. Meu Deus, não está nem na época de manga. E por que eu vou amaldiçoar uma coisa que é do eterno? A natureza que ele abençoou. Qual é o propósito de eu amaldiçoar uma coisa que não é minha? Tá entendendo? Aqui em Mateus 8, verso do 2 ao 4, diz que o Nazareno cura um leproso. Na continuação do relato do versículo 14, o Nazareno entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. Portanto, segundo este relato, o Nazareno curou um leproso antes de visitar a casa de Pedro e de curar sua sogra. Entretanto, Marcos discorda. Marcos capítulo 1, verso 9 diz claramente que o Nazareno visita a casa de Pedro primeiro, cura sua sogra e depois de sair ele cura o leproso, conforme mostram os versículos 40 e 42. Assim, o segundo relato de Marcos, o Nazareno curou o leproso depois de visitar a casa de Pedro. Aí eu fico com a pergunta, depois, antes, durante, como é que fica essa história? Meu irmão, abre o teu olho, tu está sendo enganado, você está sendo ludibriado por muita tolice que existe no mundo religioso. Muitas pessoas vão dizer, mas o arqueólogo que eu assisti disse que aqui era o túmulo do Nazareno, disse que aqui tudo que as pessoas estão falando está escrito no Novo Testamento, que muitos virão falando contra isso, aquela coisa. Meu filho, é a tua Bíblia, lê a tua Bíblia. É a tua Bíblia que está se... Sabe por que muitas pessoas vão para o ateísmo? Graças à Bíblia. Graças à Bíblia que existe muitos ateus, por causa desse monte de mentira que... Olha só aqui, Mateus 21, 2 ao 7. Aqui nos fala que o Nazareno mandou 2 discípulos levarem uma jumenta e um jumentinho para ele. Já o relato de Marcos, capítulo 11, é discípulo. 11, verso 2, olha, eu estou lendo a tua Bíblia. É a tua Bíblia que tu tem na tua casa, essa daí que tu só limpa a poeira para limpar o dia de salmo. Tá entendendo? Diz que o Nazareno mandou os 2 discípulos levar apenas um jumentinho e assim eles fizeram. Agora eu lhe pergunto, levar apenas um jumentinho, né? Agora eu vou reformar.
Agora eu pergunto, os dois discípulos levaram uma jumenta e um jumentinho ou apenas um jumentinho? Será que o escrito do livro de Marcos tinha alguma coisa contra a coitada da jumenta? A ponto de nem mesmo citar nesse relato. E aí, seria um preconceito contra os animais? E aí? Aqui em Marcos 23, 35, o Nazareno diz que Zacarias era filho de Baraquias. Olha uma ação. Mas só que em 2 Crônicas, capítulo 24, verso 20 a 22, diz explicitamente que Zacarias era filho de Jeoiada. Afinal, quem era realmente o pai de Zacarias? Era Jeoiada ou era Baraquias? Você que sabe. Aqui em Atos, capítulo 9, verso 7, relata que quando Paulo estava a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, que é uma acontece bem grande, ele teve uma visão e ficou cego. Paulo ficou cego, né? E durante, aqui o texto diz aqui, que durante essa visão, os homens que iam com ele, segundo o relato que diz aqui, ouviram a voz que falava com Paulo, mas não viram ninguém. Isso, né, em Atos 9, 7. Mas só que em Atos, capítulo 22, verso 9, diz claramente, olha a tua Bíblia aí, diz claramente que neste mesmo acontecimento, os homens que estavam com Paulo não ouviram a voz daquele que falava com Paulo. E agora? E agora, na conversão de Paulo, os que estavam com ele ouviram voz ou não ouviram? Se os próprios escritos da Bíblia aqui, que eu estou lendo aqui, da Bíblia, contando o mesmo fato, não conseguem chegar num acordo, como é que eu posso levar a sério um livro desse, um livro de registro? Gente, para e pensa. Como é que eu vou levar a sério um negócio desse, um livro desse que se diz tão sagrado, com tanta sacanagem, com tanta mentira, com tanta coisa horrível dentro dele? E aí você vem dizer, ah, mas a Bíblia ela é sagrada porque é a última palavra divina. Ah, por favor. O Eterno nunca deu a última palavra ainda, só vai dar a última palavra quando tudo for consumido. Quando o grande juízo chegar, aí vem dizer que o Novo Testamento, é a Bíblia sagrada, é a palavra de Deus para substituir a Torá. Ah, por favor, né? É substituir o Todo-Poderoso para colocar um Deus triuno. É tirar o Eterno, errado, e colocar os ídolos. Como eu já falei nos livros atrás, muitos que já falaram, fulano que adora estátua, vai para o inferno, vai não sei o que, vai queimar, mas tu tem o livro das estátuas, meu querido. Tá entendendo? Eles têm a estátua do livro e vocês têm o livro das estátuas, das histórias dos caras que nem sequer existiram. Muitas dessas pessoas que eles contam aí, que eles canonizam, transformam em santos, aquela coisa toda, nunca existiram. Aqui, veja aqui uma outra questão difícil, ou seja, eu vejo outra questão muito complicada aqui para muitos que não vão entender. Agora Jesus ele foi morto. Né? A que horas ele foi morto? O evangelho considerado mais antigo dos 4 que estão na Bíblia, afirma que é no caso de Marcos, capítulo 15, verso 25, ele afirma o seguinte, olha, presta atenção. Era a 3ª hora e pregaram numa estaca. Era a 3ª hora. Já aquele que se acredita ter sido o último evangelho escrito dos 4, dá a seguinte informação. É que no caso é João 19, 14 e 15. Está na tua Bíblia. O livro que você disse que é salvação. Diz o seguinte, e era a preparação da Páscoa, cerca da 6ª hora, e disse aos judeus, eis aqui vosso rei. Eles, porém, clamaram para a estaca com ele. Agora ele pergunta, enquanto um evangelho diz que ele foi morto à 3ª hora, equivalente às 9 da manhã, no nosso sistema, o outro diz que era a 6ª hora, 3 horas depois. 3 horas depois. Aí, foi a 6ª hora ou foi a 9ª hora? Isto é, ao meio-dia, Pilatos ainda estava apresentando Jesus ao seu povo, que pedia a sua morte. Agora, quem teria dito a verdade? Vamos analisar agora a questão do galo. Isso mesmo, do galo. A questão de quantas vezes o galo cantou. Essa é fantástica.
No livro de Mateus, Mateus ele informou que após Pedro negar o Nazareno por 3 vezes, olha só por aqui, Mateus 26, 74, 75. Mateus informou que após Pedro negar o Nazareno por 3 vezes, imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra do Nazareno que diz: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Marcos disse que após Pedro negar o Nazareno pela 2ª vez, o galo cantou. Vai vendo aí. E ao afirmar Pedro, pela 3ª vez que não conhecia Nazareno, cantou o galo pela 2ª vez. Então Pedro, ele se lembrou da palavra que o Nazareno disse: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Isso está em Marcos 14, 68, 72. Afinal, o galo cantou uma vez depois de Pedro negar 3 vezes, ou 2 vezes, ou uma após a 2ª negação, ou outra após a 3ª negação. E aí, como é que fica? Escolha você. Para complicar mais ainda a situação, o relato de João descreve uma 3ª versão. João, capítulo 18, versos 25 e 27. Olha o que João diz, olha. Escuta aqui, ó. Ora, Simão Pedro estava parado e se aquecia. Disseram então: não és tu também um dos seus discípulos? E ele negou e disse: não sou. Um dos escravos do sumo sacerdote, sendo parente do homem cuja orelha Pedro cortara, disse: não te vi no jardim com ele? No entanto, Pedro negou novamente e imediatamente cantou o galo. Agora o bicho pegou. Pedro nega ao Nazareno apenas 2 vezes, para depois o galo cantar uma vez. Agora, quem é que está dizendo a verdade? 2, 3, 4, 10, 20. Quantas vezes esse bendito desse galo cantou? Coitado do galo. Está entendendo? Um livro, meus irmãos, que se contradiz, ele não é seguro, ele não é divino. Ah, mas tem as cartas de Paulo. Pelo amor de Deus, cartas são cartas. Não tem nem nada de inspiração divina você escrever uma carta para alguém. São apenas benditas cartas. Não é nem para estar lá. Mas a igreja católica só cala dentro e você está acreditando que é uma carta sagrada divina, aí já fica com você, meu querido. Já te vi, aqui tem a pilha vermelha e aqui tem a pilha, a pílula azul. Se você assiste o Matrix, sabe do que eu estou falando. Olha só, a gente fechar o vídeo de hoje, vejamos mais um exemplo. Olha esse exemplo aqui, ó. Quais foram as últimas palavras do Nazareno? Essa é boa. Aqui diz o seguinte: os evangelhos discordam também nesse pormenor. Existe uma confusão. Mateus diz: cerca de hora nona, bradou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Isso no livro de Mateus. Alguns dos que estavam ali estavam ouvindo isso e diziam: ele chama por Elias. E logo correu, um deles tomou uma esponja, sompou em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, disseram: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. De novo, bradou o Nazareno com grande voz e entregou o Espírito. Está aqui Mateus 27, 46, 50. Já Luquinha, fala que Jesus, clamando com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, ele bateu a biela. Está em Lucas 23, 46. Porém, não acabou. João 19, 30 relata que diz o seguinte: então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinou a cabeça, entregou, morreu e acabou essa história. E aí? O relato de Mateus não informa com muita ênfase. Ele sabachthani, não teria sido necessariamente suas últimas palavras. De novo, bradou o Nazareno com grande voz. Parece dizer que ele repetiu as palavras anteriores, mas até poderíamos admitir que Lucas e João apresentam especificamente as suas palavras, mas não são as mesmas. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, são suas palavras finais, segundo Lucas. Mas para João foram: está consumado. Outro relato aqui, confuso para alguns que acreditam na Bíblia, é o seguinte: na Bíblia trata da morte de Judas. Esse aqui é o fantástico também. O relato de Mateus diz que
Então Judas, que o traiu, vendo que tinha sido condenado, sentiu remorso e devolveu a 30 moedas de prata aos principais sacerdotes, e dizendo: pequei quando traz sangue justo. Eles disseram: que temos nós com isso? E isso é contigo. De modo que ele lançou as moedas de prata dentro do templo, e retirou-se, tendo saído, enforcou-se. Peraí, enforcou. Mas os principais sacerdotes tomaram as moedas de prata e disseram: não é lícito deitá-lo nos tesouros sagrados porque são preço de sangue? Estou lendo o texto sem entender. Depois de consultar entre si, comparam alas o campo do oleiro para enterrar os estranhos. Aquele campo veio por isso ser chamado de campo de sangue, até o dia de hoje. Aquele diz lá: cumpre-se assim aquilo que fora falado por intermédio de Jeremias, o profeta, que disse: e tomarás 30 moedas de prata, o preço do homem com quem foi avaliado aquilo a quem algumas das filhas de Israel puseram um preço, e deram pelo campo de oleiro, segundo Jeová tinha ordenado. Eu que eles acreditam que seja. Isso está em Mateus 27, 3 ao 10. Esse relato é tão sem noção, que o que Jeremias estava falando não tem nada a ver com essa questão, não tem nada a ver com Judas. Eles pegam um texto do Taná para jogar lá no Novo Testamento. Está aqui, o profeta falou, está se cumprindo. Ah, pelo amor de Deus. Pelo amor dos meus filhinhos. Não é verdade. Fica claro que, segundo Mateus, Judas lança as moedas no templo e sai para se enforcar. Os sacerdotes de posse desse dinheiro, eles resolvem o quê? Resolvem comprar um campo com ele, chamam de campo do oleiro. Depois o texto diz que o fato do Nazareno ser traído por 30 moedas de prata cumpriu uma suposta profecia de Jeremias. Entretanto, Jeremias nunca falou isso e nem algo semelhante a isso. Pois bem, agora veja o relato dos Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos, ele diz o seguinte: homens e irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo prodisse pela boca de Davi. Mas não era Jeremias, não? A respeito de Judas, que se tornou guia dos que prenderam Jesus, porque tinham sido contados entre nós e obtiveram uma parte desse ministério. Ô, gente, não era Jeremias que tinha dito isso, não, foi Davi. Este mesmo homem, portanto, comprou um campo com salário da injustiça e, jogando-se de cabeça para baixo, rebentou cuidadosamente pelo meio e se derramaram todos os seus intestinos. Ele explodiu tudo. Também todos os habitantes de Jerusalém ficaram sabendo disso. De modo que aquele campo foi chamado na língua deles Assaldama, ou Aceldama. Isto é, campo de sangue. Peraí. Tá entendendo aí que o campo... Olha. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 16 ao 19. Meu irmão, acorda, saia da Matrix, saia do sistema que está te enganando. Abrace a Torá, procure o livro sagrado, tá entendendo? Conforme podemos observar aqui, o livro de Atos dos Apóstolos, traz uma versão totalmente diferente de Judas, né? Totalmente diferente. Judas aqui não lança mais o dinheiro, ele traz uma versão totalmente. Ele vamos dizer, não lança o dinheiro no templo, pelo contrário, ele mesmo compra o tal terreno com as 30 moedas de prata, né? Que de prata joga-se de cabeça neste local e morre. Como consequência de sua queda, seus intestinos se espalham todinho. Devido a esta tragédia, o campo recebe o nome de Campo de Sangue. Agora, para aumentar ainda mais a confusão, arqueólogos encontraram em 1970 no deserto do Egito de Elminia um manuscrito encadernado em couro que foi copiado por volta do ano 300 depois da Nazareno. Tal manuscrito circulou entre os vendedores de antiguidade até chegar à Europa e depois aos Estados Unidos, onde permaneceu no cofre de um banco de Long Island, né, por 16 anos, até ser novamente comprado no ano de 2000 pelo quem? Pelo antiquário suíço Fred Nussberg, um tcheco. Preocupado com sua possível deterioração, o antiquário entregou o manuscrito à Fundação de Suíça, Maçonaria Fundação, em fevereiro de 2001, conta aí, a fim de preservá-lo e traduzi-lo. Após a restauração do bem titulado documento, o trabalho de análise e tradução foi confiável a uma equipe dirigida pelo professor Rudolf Kaysen, aposentado pela Universidade de Genebra. O documento está mantido agora em um museu do Cairo, né? O evangelho já citado por Santo Irineu de Lyon, no caso no século II, descreve uma outra versão completamente diferente. Ao contrário das versões de Mateus e dos Atos Apóstolos, o texto em questão indica que Judas era um iniciador que traiu o Nazareno a pedido dele próprio, do próprio Nazareno.
e para a redenção da humanidade. Segundo esse evangelho, Judas teria sido perdoado pelo Nazareno e orientado a se retirar para fazer exercícios espirituais no deserto. Agora você decide quem está falando a verdade. Que a paz da terra seja contigo, e no próximo vídeo eu irei falar sobre a Torá. Porque eu já falei sobre a lenda do Nazareno, acredite se você quiser. Mas você está sendo enganado pelo sistema religioso. Shalom, que o Eterno te abençoe, e lembre-se, mas antes estudar para quem do que só crer e não estudar. Shalom.